A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo nos abençoe neste momento. Amém. Davi, no primeiro versículo do Salmo 122, diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essas palavras descrevem a satisfação de alguém que encontrava a verdadeira alegria em estar na casa do Senhor, no templo, na igreja. E diante da afirmação do salmista, eu me pergunto, será que essa alegria em estar na casa do Senhor existe ainda hoje? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um versículo tão conhecido, mas talvez seu significado passe despercebido para muitos. As palavras deste versículo são profundamente reveladoras. Elas mostram o coração de alguém que realmente entende o que significa estar diante de Deus. Elas não expressam um costume vazio, não descrevem uma obrigação semanal, não são o resultado de uma pressão social. Pelo contrário, elas expressam a alegria verdadeira de ir para o lugar ou de estar no lugar onde Deus prometeu encontrar e servir o seu povo. E aí novamente eu pergunto, será que hoje em dia as pessoas têm buscado essa verdadeira alegria? Vamos entender o real significado dessa alegria que é descrita pelo salmista. E para isso nós precisamos conhecer um pouco do contexto do Salmo 122. Esse salmo faz parte dos cânticos de peregrinação, canções que o povo de Deus entoava nas viagens de ida e volta para Jerusalém, quando eles iam para lá uma vez adorar a Deus no templo. Salmo 120 até o 134, cânticos de peregrinação. Para o povo de Israel, subir até Jerusalém não era simplesmente uma viagem qualquer. Não era uma expedição turística como muitos hoje fazem para conhecer a Terra Santa. Ir para Jerusalém significava aproximar-se do templo. Aproximar-se do lugar onde habitava o nome de Deus. E não era simplesmente pela estrutura física do templo, mas pela ação graciosa de Deus que ali se manifestava, ali naquele lugar. Era no templo em que se ofereciam os sacrifícios pelos pecados do povo, era ali que se anunciava o perdão dos pecados. Ali a palavra era lida, ensinada e proclamada. Ali a comunidade de fé se encontrava para viver em comunhão, uns com os outros e em comunhão com o próprio Deus. Por isso, a expressão, vamos à casa do Senhor, era, acima de tudo, uma mensagem de esperança. Significava, vamos para o lugar onde Deus nos serve, onde Ele fala conosco, onde Ele nos abraça em sua graça e em seu amor. Essa é a verdadeira razão da alegria do salmista nesse salmo. E diante disso, nós precisamos refletir com sinceridade e seriedade sobre as perguntas que já foram feitas no início. Essa é também a razão da nossa alegria? Nós também nos alegramos da mesma forma quando alguém nos diz, vamos à casa do Senhor? Infelizmente, para muitos essa alegria vem enfraquecendo. Para alguns tornou-se mera rotina, para outros até mesmo um peso. E há ainda aqueles que simplesmente não veem valor ou sentido algum em estar na casa de Deus. A prova disso, pessoas se afastando da igreja por motivos banais, outros reclamam de várias coisas, mas na maioria das vezes não fazem nada para contribuir, cultos pouco frequentados, especialmente quando há outros compromissos. Parece que o culto está sempre em segundo plano, isso para não dizer em último plano. Qualquer coisa vira prioridade quando colocado do lado do culto. Até mesmo a final de Libertadores. Estudos bíblicos que são negligenciados. Infelizmente, são poucos os que ainda encontram a verdadeira alegria em estar na casa do Senhor. É uma triste realidade que tem se tornado cada vez mais comum.
A verdade é que muitas vezes outros interesses competem com o culto. O descanso, o lazer, o trabalho extra, o entretenimento, a preguiça, o comodismo espiritual. As palavras do Salmo 22 falam de algo muito bonito e precioso. Alegria, a verdadeira alegria em estar na presença do Senhor. Mas elas também expõem a realidade pecaminosa do coração humano. De um coração indiferente, frio, desatento e negligente para com as coisas de Deus. E essa indiferença não é novidade. Jesus já a denunciava quando disse, lá no Salmo, Mateus capítulo 24, pois assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que o dilúvio levou a todos. Alguém pode pensar, mas o que há de errado em comer, beber, casar? Afinal, são atividades comuns do dia a dia. De fato, não há em si nada de errado nessas coisas. Mas o que Jesus chama atenção aqui é para a indiferença espiritual das pessoas da época do dilúvio. Elas viviam como se Deus não existisse, como se a palavra não tivesse importância, como se a pregação de Noé construindo aquela arca fosse apenas um pequeno ruído em meio à rotina diária deles, ou quem sabe até mesmo algo sem valor, algo desnecessário, um delírio, uma perda de tempo. Assim viviam muitos, a maioria na verdade, na época do dilúvio, até que vieram as águas e levaram a todos. Não perceberam nada porque estavam ocupados demais com as suas vidas para lembrarem-se do Deus que lhes deu a vida. E como resultado, não perderam apenas a vida aqui, mas rejeitaram a vida verdadeira que Deus prepara para todos os que nele creem. E o mesmo risco existe ainda hoje. Vivemos num mundo cheio de compromissos, distrações, pressões, e facilmente a nossa fé pode cair num piloto automático. Não percebemos, não vigiamos, não enxergamos o que está diante de nós. Mas Jesus adverte, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Não sabemos quando virá o Salvador. Não sabemos quando será o nosso último dia de vida aqui neste mundo. Não sabemos quando será o grande dia da separação final. Quando um será levado para a eternidade e o outro deixado para a condenação eterna. Com essas palavras, Jesus quer nos despertar do sono espiritual. Ele nos chama à vigilância. Ele mostra que não podemos viver indiferentes como muitos viveram nos dias de Noé. Jesus até utiliza o exemplo do ladrão. Se um pai de família soubesse quando viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Mas alguém sabe quando virá o ladrão? Ninguém sabe. E diante disso, o que nós fazemos? Nós nos preparamos, nós nos prevenimos, nós construímos muros em volta da nossa casa. Nós colocamos grades e portas na janela, cadeados e boas fechaduras, quem sabe até uma câmera de segurança, um sistema de alarme, colocamos seguro no carro, ou um corta-corrente, um rastreador. Quem de vocês não faz pelo menos alguma dessas coisas? E para quê? Para nos prevenirmos e nos prepararmos, afinal, ninguém sabe quando o ladrão vem. Por isso precisamos estar preparados. E quem o faz bem. Mas em relação à volta de Cristo, tomamos as mesmas precauções? Temos nos preparado para o dia da sua vinda? Afinal, Jesus faz o alerta e deixa bem claro: estejam preparados, porque o Filho do Homem virá quando vocês menos esperam. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo diz essas coisas não para nos deixar com medo. Ele não nos adverte para nos deixar ansiosos ou aterrorizados. Mas Jesus nos chama à vigilância porque Ele mesmo quer nos preparar para o dia de sua grande vinda. E como Ele faz isso? Como Ele nos prepara para esse dia? Ele faz isso da mesma forma como Deus o fazia lá no passado, como o seu povo. Ele nos atrai para a sua casa.
Ele nos serve com a sua graça e o seu amor condicional aqui na igreja. Estar preparado não é acumular méritos, esforços humanos, não é tentar identificar, adivinhar sinais do fim. Estar preparado é permanecer onde Cristo prometeu estar. Estar preparado é alegrar-se em estar na casa do Senhor, porque aqui é o lugar onde a cada semana recebemos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Ou seja, aqui nós teremos o suficiente para estarmos preparados. É aqui na igreja onde a cada culto Cristo nos fortalece pela sua palavra. É aqui que Ele expõe a nossa indiferença, denunciando o nosso pecado pela pregação da lei. Mas é aqui também que Ele nos perdoa com o seu gracioso evangelho. É aqui que Ele nos chama ao arrependimento e, uma vez arrependidos, nos renova com a certeza do perdão. É aqui que Ele nos alimenta com o seu corpo e sangue para que, unidos a Ele, possamos viver vigilantes. Aqui Ele nos lembra do nosso batismo, onde o Espírito Santo nos deu a fé e nos garantiu novamente a filiação divina. Aqui Ele nos reúne como comunidade, como grande família da fé, para que não caminhemos sozinhos em meio aos perigos deste mundo. Aqui na igreja, no culto semanal, é o melhor lugar para nós nos prepararmos para o grande dia de sua vida. O salmista se alegrava porque estava na casa do Senhor, porque ali a presença graciosa de Deus se manifestava. E essa presença de Deus, ela se cumpre plenamente em Cristo. Jesus é o verdadeiro templo, que foi destruído numa cruz, mas reconstruído na sua ressurreição. Tudo isso para nossa salvação. Ele é o Senhor que veio no primeiro Natal e que virá outra vez no fim dos tempos. Mas Ele já vem agora. Essa vinda já é antecipada a cada culto aqui na igreja, onde Ele nos serve com sua graça, com sua palavra, com seus sacramentos. Jesus é aquele que nos chama à vigilância, mas ao mesmo tempo Ele é o próprio motivo da nossa vigilância. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ao ouvirmos as palavras do salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que essa também seja a nossa alegria. Não uma alegria superficial, mas o reconhecimento profundo de que quando estamos na casa do Senhor, recebemos tudo aquilo que nada neste mundo pode nos dar. O perdão dos pecados, o consolo nas dificuldades, direção para os desafios da vida, verdadeira esperança, fortalecimento da fé, a certeza de um dia desfrutarmos da vida verdadeira no céu. Aqui, Cristo nos mantém acordados. Aqui, Cristo nos torna vigilantes. Aqui, Cristo nos prepara para a sua vinda. Uma vinda que não deve nos causar terror, mas trazer esperança. Porque aquele que vem ao nosso encontro é o Salvador. O Salvador que deu a sua própria vida por amor a nós. Hoje, nós iniciamos mais um novo ano no calendário litúrgico da igreja. O Advento é um período de espera e de preparação. Esperamos mais um Natal. Nos preparamos para celebrar mais uma vez o nascimento humilde do nosso Salvador. Advento é um tempo de espera e de preparação, onde esperamos também o retorno de Jesus. Nos preparamos para receber o Salvador, que virá nas nuvens em poder e grande glória, para nos levar ao lar celestial. E enquanto esse dia não chega, não há melhor lugar neste mundo para nos prepararmos do que aqui, na casa do Senhor. Que o Espírito Santo reacenda em nós a alegria testemunhada pelo salmista. Que possamos, com o coração sincero, dizer uns aos outros, vamos à casa do Senhor. E que essa alegria seja ela mesma parte da nossa vigilância enquanto aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que certamente virá. Porque aqui na casa do Senhor, Ele nos prepara para a sua casa eterna, onde viveremos para todo sempre. Amém.